Abiku. A palavra Abiku significa aquele ou aquela que possui, bi, ao nascer, e ku, a morte. Ou seja, aquele que possui ao nascer a morte. Antes do conteúdo, curta esse vídeo aqui e me siga para saber mais sobre religião e espiritualidade. Correlacionados a sucessivos abortos em uma mesma mulher, partos seguidos da morte de uma criança recém-nascida, mortes de crianças e jovens repentinas e associadas em diferentes estágios significativos de suas vidas, mudanças nas fases de crescimento. Isso tudo é indicado como acontecimento ligados a Abiku, para simplificar, crianças e jovens que morrem antes de seus pais. Existem dois tipos de Abiku: o Abiku Omodê, que é designado a crianças, e o Abiku Agbá, designados a jovens e adultos que morrem em momentos significativos da vida, mas sempre antes dos pais, apresentando uma alteração de ordem natural, aceita como aqueles que chegaram ao Aie, que é o mundo físico em que vivemos, que é a Terra, que primeiro voltam ao Orum, que é o mundo espiritual. Seria basicamente uma reencarnação que foi perdida e que volta a reencarnar. E quando voltar a reencarnar, vai estar dentro da ancestralidade. Isso tudo com referência ao culto africano. Seria então um morto que não completou a sua reencarnação. Esse culto aos Abikus existe e tudo nele é consultado pelo Ifá, pelo jogo de búzios. Daí direciona o segmento desse morto com referências na espiritualidade. É ali que vai saber a sua posição que ele vai ocupar. Porque as pessoas que têm esse tipo de problema, quando voltam para o culto, para a ancestralidade, eles recebem um título chamado Emure. É esse Emure que vai gerar outros. Isso tudo no culto africano. E daí você sabe que está ligado à ancestralidade. Acompanhe a parte 2 no perfil. Não esqueça de compartilhar. Abiku, parte 2. A cultura Abiku aumentou muito nos últimos anos, porque antigamente só se conheciam dois tipos de Abikus, que eram os dos gêmeos, em que um nasceu e o outro morreu. Ou seja, aquele que precisou com que alguém morresse para ele viver e nascer. Também tem um caso que ao nascer a mãe morre no parto. Esses eram os casos mais conhecidos nos caminhos de Abiku. Hoje temos o Abiku clássico, em que a mulher engravida várias vezes e sempre perde os filhos. Nesse caso, o jogo de búzios pode apontar que ali existe um espírito Abiku, que vem à Terra e que morre por seguidas vezes dentro da família. Isso é uma coisa muito complicada, negativa e muito triste para a família, né? Em outra ocasião, existem aquelas crianças que ao nascerem têm o parto super difícil. Crianças que são puxadas a ferro, que nascem com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Isso significa que aquele ser teve uma aproximação da energia de morte. Como a energia da vida e da morte são contrárias, essas pessoas sempre têm muita dificuldade em ter plenitude e potencial em suas vidas. Alguns exemplos de pessoas com esse lado negativo Abiku. A pessoa nunca consegue ter estabilidade financeira na vida, sempre com dificuldades pelo caminho. Para outras, pode interferir na saúde, se tornando um pouco abalada. Para outros, isso pode interferir numa boa sorte no amor. A pessoa tem grande dificuldade em ser feliz emocionalmente, afetivamente. Sempre tem um problema no caminho. Muitas vezes essas situações diferentes vêm sempre correlacionado à herança familiar. Problemas na família de ancestralidade. São indicados sempre obrigações anuais para essa pessoa. Boris, boys, para manter esse carrego de espírito Abiku, sempre controlado, para que a pessoa tenha vida plena e desenvolvida.